Bom dia, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus. Irmão, uma responsabilidade muito grande nós falarmos a palavra de Deus. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Raimundo por essa oportunidade e saber que me sinto privilegiado por esse convite. Nosso irmão Júnior, nós somos moradores do mesmo bairro, ali em Goianás. Eu agora casei e mudei. Mas são 50 anos, mais ou menos, que eu conheço o nosso irmão Júnior. Crescemos juntos ali. Se convertemos na mesma igreja ali, começamos a caminhar. Então, são anos de vida cristã. E, que nem o irmão falou, eu comento até com a minha esposa, o Júnior, ele tem bastante conhecimento da Bíblia. Ele começou cedo lá em Goianás, e ali eles tinham, até os irmãos de Goianás, alguns irmãos mais antigos ali da Igreja Batista de Goianás, até hoje ainda fala dos debates que eles tinham na escola bíblica, o Júnior, Riberto, alguns irmãos ali. Mas, interessante, sobre a palavra de Deus. E eu creio que ele sempre teve esse desejo, ele sempre gosta de estar examinando a Escritura, alguns textos, e assim nós participamos de algumas escolas bíblicas também, e ele tem assim eu creio que um dom de Deus assim para ensinar. Para ensinar, ele é um mestre de ensinar a palavra, isso é muito importante, e mais um ciclo na vida dele, que creio que vai ser muito importante para o reino de Deus, para a glória do Senhor, porque tudo que nossas caminhadas cristãs, irmão, nós levamos algumas horas para preparar um sermão. Às vezes até horas, pastores falam que gasta 10, 15 horas, às vezes até uma semana, né, vão ao pouquinho até formar o sermão. Mas Deus, Ele leva muitos anos para formar uma vida, o caráter de uma pessoa. Deus trabalha desde o início, a partir do momento que nós entregamos nossas vidas para o Senhor vem nos aperfeiçoando a cada dia, de pouquinho em pouquinho, nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo um pouquinho de Deus. E eu sempre falo que nós nunca vamos conhecer Deus na sua totalidade, mas nós conhecemos um pouquinho de Deus através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus se revelou e nos mostra um pouquinho do nosso Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, irmãos, quanto mais nós procuramos conhecer a Deus, mais nós queremos estar próximo dEle, mais nós queremos a presença dEle nas nossas vidas, mais nós nós sentimos carente da presença de Deus. Quando nós começamos a caminhar e procurar a conhecer a Deus. Isso é muito importante, irmão. Então não podemos cessar, achar que vai encerrar. O Senhor demora anos e anos, e a cada dia Ele vai nos mudando, nos transformando, nos formando, nos mudando, moldando conforme a semelhança de Cristo. A perfeição nós nunca vamos ter, mas nós temos um Deus perfeito que trabalha em nós e quer que nós alcançamos. Seremos perfeitos quando estivermos com Ele na glória. Mas quando estivermos aqui, o Senhor vai estar sempre nos trabalhando nas nossas vidas. E o mais importante de tudo, irmãos, que nos faz caminhar, que nos coloca de pé a cada dia, que nos incentiva. Muitas vezes nós pensamos em desistir, parar devido a algumas dificuldades, mas o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fala nos nossos corações e nos renova novamente a cada dia, e nós nos levantamos e falamos: para onde eu vou? Para onde eu vou? A importância de Jesus nas nossas vidas é sempre tudo em Cristo. E algo que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, sobre liderança, a Bíblia tem muitos líderes, profetas, pessoas ali importantes,
Mas a nossa liderança com excelência é Cristo, perfeição. Os demais tiveram todas as suas falhas, suas dificuldades, no meio das suas caminhadas, pensaram em desistir, e Deus ali junto com eles renovando ele, levantando novamente. Mas eu queria falar sobre a vida de Moisés. Moisés foi príncipe, foi uma criança que no seu nascimento já foi condenado à morte. As crianças, todos que nasceram ali, e Deus conservou Moisés ali porque Deus tinha uma missão para Moisés. Aquela história de Moisés ia ser algo tremendo, e conservou ele foi criado como um príncipe, ali no castelo do faraó, como um príncipe, e chegou um tempo da sua história, Deus começou a trabalhar, ele precisou sair de lá fugido, condenado à morte, e Moisés vai pelo deserto, e vai continuar a sua história lá na terra de Miriam, e ele começa ali novamente a sua caminhada, ele está num momento assim de descanso, onde que ele está ali com sua esposa, seus filhos, Midian. E ele está com seus filhos e Deus chama ele. Quando ele está ali sob a sarça ardente, Deus vai chamar ele para uma grande missão ali que ele tinha, de libertar o povo de Israel. Um povo bonzinho assim, né? Um povo assim que não tinha problema nenhum, um povo que estava feliz lá no que eles faziam, um povo que não tinha amargura, um povo que não tinha tristeza nenhuma, que não tinha nada a ser tratado. É um povo preparado para só tirar dali e levar para a terra prometida. Como a igreja de Cristo, né, pastor? Irmãos, aí eu coloquei um título nessa mensagem, liderança sob pressão. Porque um líder, irmãos, a primeira coisa do líder, quando Deus faz um chamado para ele, você não encontrou um que se dispôs a falar, não, seu. Eu vi um que quando eles falam, todos eles tentaram fugir. Irmãos, eu estou há muitos anos na Igreja Batista ali em Guaianazes, parece que não, mas eu nasci naquela igreja, eu me batizei ali, e já são, eu sou ruim de data, mas eu creio que já são mais de 40 anos, na mesma igreja ali, com os irmãos. Já passamos várias situações, e a igreja teve suas dificuldades, muita dificuldade. Alguns irmãos começaram, a irmã Ana, que está ali, e alguns pastores, a igreja era pequena e teve dificuldade de colocar uma liderança local. E todas as vezes, via algum pastor, ficava um tempo, saía, o irmão Antônio assumia a igreja, o irmão Antônio ficava. Aí chegou alguns irmãos e falou, irmão, você precisa fazer um seminário, é melhor. E eu fui fazer o seminário. E está ali minha esposa ali, que sempre me ajudando. Comecei o seminário lá no Fabitel, ali em Itaquera. Acho que foi o curso assim, mais demorado assim, de todos. Eu creio que foi 10 anos para me formar. Não porque o tempo, as matérias era a turma que começou comigo, se formou, começou outra. Eu acho que fiquei na terceira turma ali. Mas é porque eu fazia aos poucos, eu fazia trabalho, família, igreja. Então eu fazia tinha 4 aulas semanais, e eu fazia 2 vezes, um semestre fazia 2 matérias. Mas eu consegui concluir, acho que meu filho se formou, o mais novo, o mais velho. O mais novo se formou, nós se formamos quase junto. Quase junto. Mas eu aproveitei, foram anos importantes, irmão. A gente está ali, aquele momento que hoje faz falta. É bom a gente estar em sala de aula, aprendendo de Cristo. Mas foi dias muito gratificantes para a minha vida. E foram ali 122 matérias. Mas, pela graça do Senhor, eu consegui finalizar. A ajuda de Deus. E hoje nós estamos ali trabalhando na igreja. Terminei o seminário, já faz
acho que uns 3 anos, 2 anos, mais ou menos 3 anos que eu finalizei. Tem que passar pelo concílio, guardando pastor para passar pelo concílio. E estamos na caminhada. Mas eu confesso para os irmãos, da mesma forma assim como Moisés, como nós vemos o líder, eu nunca quis, irmãos, estar à frente da igreja. Nunca quis. Confesso aqui para os meus irmãos todinhos, sempre falo para eles. De coração eu nunca quis, mas Deus sempre me cobrando. Deus sempre me colocando numa posição, e eu sempre fugindo. Chegou uma hora que eu peguei e falei para Deus, Senhor, eu não quero mais passar por isso não, vou assumir a tua igreja, vou assumir a minha responsabilidade que Deus tem colocado no meu coração. E a partir desse momento, Deus mudou algo na minha vida. Que eu posso dizer para os irmãos que eu comecei a caminhar com mais certeza, com mais confiança. Porque muitas vezes, quando a gente começa a fugir das nossas responsabilidades, eu queria ser, um exemplo aqui, eu queria ser um Arão. Moisés era o líder e o Arão estava ali ajudando. Eu sempre gostei de estar ajudando, pastor. Do lado, ajudando, compartilhando, sempre ali, o braço direito dos pastores. E eu sei a dificuldade de um pastor, de um líder. Muitas pessoas, irmãos, acham que a vida do pastor é algo fácil. Eu vejo muitos irmãos comentando, falando, o pastor, a vida do pastor não é fácil. A vida do pastor, por isso que a gente pode tratar com vida, com o ser humano, e essa era a dificuldade que Moisés tinha que enfrentar. São vidas diferentes. Às vezes eu estou no meu celular hoje, e hoje nós temos a facilidade das mensagens, do WhatsApp, e às vezes chega alguma mensagem que nós já está identificando que é alguma dificuldade. Eu fico até assim, meu Deus, e agora? A gente já fica pensando, porque nós não estamos tratando com pessoas que não têm dificuldade. As pessoas vêm para a igreja, são pessoas que precisam ser curadas, saradas. E esse é um trabalho que nós precisamos de preparo, nós precisamos de paciência, nós precisamos de amor para tratar as pessoas. Porque as pessoas que vêm até nós são pessoas que precisam ser ajudadas. E nós precisamos ter um coração de Deus, que possa amar e que possa ajudar essas pessoas. E Moisés queria fugir dessa responsabilidade. Ele não queria. Ele falou, não, eu não vou, o que eu vou fazer lá? Eu fui condenado à morte, eu vou voltar lá, eles vão me matar. O Senhor falou para ele, não, o rei não está lá mais agora. A missão é sua. Então Deus prepara Moisés muitos anos para uma grande missão. Para uma grande missão. E assim Ele vai nos preparando, nos moldando a cada dia para uma grande missão, que é anunciar o reino de Deus. Uma liderança. E todos nós, irmãos, de alguma forma, nós somos líderes em algumas áreas das nossas vidas. Você é líder na sua casa. Você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que passar por situações. Todos nós, de alguma forma, somos líderes em algumas áreas. No trabalho, liderar um lar. São coisas uns mais simples, mas tem outros que são muito complicados. E você é uma liderança dentro da sua casa, você é uma coluna, que você tem que dar exemplo, que você tem que ser forte, se mostrar forte muitas vezes, para não enfraquecer os que estão do seu lado. Muitas vezes com o coração abalado, mas tem que se mostrar forte. E o pastor, muitas vezes na igreja, irmãos, que cuida de vidas, ele está muitas vezes sorrindo, mas ele está destruído por dentro, com o seu coração quebrantado. E as pessoas muitas vezes não entendem, não conseguem enxergar isso. E só Deus que entende, que conhece, que visita os nossos corações e que nos dá ânimo e força, nos renova a prosseguir, a continuar nessa caminhada, que não é fácil. Moisés estava lá, no seu momento, com a sua família, com a sua esposa, muito amada, seus 2 filhos, o seu momento assim de sossegado lá. Aí Deus vai chamar ele para essa grande missão. Eu queria ler com os irmãos Números, capítulo 11.
Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 11. Moisés acha pesado o seu cargo. A carga de ser carregado. Chamado de Deus. Moisés 11, Números capítulo 11, versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não acheis graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim um cargo de todo esse povo, uma carga de todo esse povo? Concebi eu porventura este povo? Dei à luz, para que me dissesse: leva ao teu colo, como amar ela e leva uma criança que mama? A terra que jurasse aos seus pais? De onde teria carne para dar a todo o povo? Porquanto para mim choram dizendo: dai-nos carne de comer. Mas era apenas o 11 e o 12, irmãos. Vamos ao 14 também. Nós lemos o 13, dar-nos carne de comer. Eu só não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fizesse comigo, mata-me, peço que tenha achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver este mal. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, toda honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Estamos agradecidos, Deus, por essa manhã gloriosa, por esse privilégio, Deus, de poder ministrar a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito, Senhor, que é rico em sabedoria, Deus. Venha falar ao meu coração e ao coração da Tua igreja nessa manhã, ó Pai. Essa é a oração que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que eu coloquei o título Liderança sob Pressão? Esse povo que Moisés tinha uma responsabilidade de levar para cumprir uma promessa de Deus, era um povo machucado. Era um povo que estava com seus corações, muitos cheio de raiva, cheio de ódio, sem amor, com coração com desejo de vingança. Era um povo que era escravo, muito sofrido. Um povo que tinha muitos traumas. E Moisés foi chamado para levar eles à terra prometida. Algo de uma promessa de Deus, que Deus tinha feito. Moisés ia tratar com pessoas. A liderança não é para os fracos de coração, seja em casa, na igreja, ou no trabalho, ou na comunidade. Liderar envolve, e eu coloquei 3 pontos aqui em título de introdução: carregar o peso. Aí os irmãos pensam, carregar o peso. É uma multidão, é milhões de escravos que estão ali junto com Moisés. E são milhares de pessoas ali que estão cobrando sempre Moisés algo. Moisés representava Deus para eles. Moisés falava com Deus. Moisés intercedia pelo povo. E algo ali, tudo que acontecia, qualquer dificuldade, o povo ia até Moisés e cobrava Moisés. Cobrando algo nas suas dificuldades. Está faltando carne, está faltando comida, está faltando água.
nos trouxeram para cá para morrer, nos deixavam lá no Egito, lá nós tínhamos, trabalhava, mas nós tínhamos alimento. Então, a cobrança, irmãos, é algo que nos desgasta emocionalmente. Até dentro da nossa casa, irmãos. Você que é pai, você que é mãe, os nossos filhos cobram tanto da gente, muitas vezes a gente não se sente cansado. Imagine uma igreja. Imagine aquela multidão de escravos ali falando ao ouvido de Moisés. E Moisés ele era o líder daquele povo. Todos iam a ele cobrar algo. Todos iam a ele cobrar alguma explicação. Todos eles iam cobrar de Moisés. As cobranças não eram pouca. Então, era pressão sempre. Outro ponto, tem que saber enfrentar as críticas. Um líder tem que saber enfrentar a crítica. Porque é muito bom, irmão, as pessoas vinham até a gente e dá tapinha nas nossas costas e falar, perfeito, muito bom, gostei. Mas tem pessoas que vêm cobrar a gente, vêm com críticas. E eu acho até mais interessante que muitas vezes aqueles que vêm dar o tapinho nas nossas costas, muitas vezes não é nem verdadeiro. Porque aqueles que a Bíblia fala que a gente tem que agir com a verdade, e muitas vezes as pessoas, a verdade na hora vai doer um pouquinho, mas aquilo vai nos fazer crescer, vai nos fazer entender como é que nós precisamos melhorar. Só a bússola na minha vida é minha esposa, que fica sentada sempre do meu lado. Porque eu estou aqui sentado, ela está observando tudo que eu estou fazendo, irmãos. E quando eu chego em casa, ela me cobra. Fala, você errou nisso. Ela é a minha bússola que está ali, ó. Ela fica observando, ela fica só observando, quietinha. Mas ela fala. E ela tem coragem de falar nos nossos olhos. E a gente aprende. A gente tem que ter o coração, sabe, voltado, saber que verdade, eu errei nesse ponto. É saber entender crítica. Porque muitas vezes a pessoa vem nos criticar, você não aceita. Você fica com raiva, vai querer a ira, falar, aquele irmão não quero mais saber dele não, ele vem me criticar, estou lá me esforçando, estou, sabe, procurando fazer a minha parte, em vez de vir me elogiar, vem me criticar. Mas as críticas é muito bom para a gente aprender. Quando eu comecei na minha vida profissional, eu trabalho com gráfica, eu não sei quem. Eu sou comecei como impressor de offset. Trabalho com impressão sobre o papel. Eu tinha um encarregado que trabalhava comigo. Ele era um irmão da Assembleia de Deus. Mas pensa no rapaz chato, irmão. Pensa no rapazinho chato, enjoado. O dono, eu me esforçava para fazer o trabalho bem feito, bonito. O dono vinha, elogiava, falava, o dono da empresa, ficou bom, ficou bom. Ele via, olhava para a minha cara, falei, ficou legal. Mais ou menos, dá para quebrar o galho. Irmãos, como é que incentivo, irmãos? Que incentivo. Mas, irmãos, você sabia que isso foi muito importante para a minha vida profissional? Que eu aprendi a exigir mais de mim, nunca me conformar com pouco, sempre buscar o melhor. Porque se a gente ficar sempre elogiando, a pessoa vai ficar, sabe? Mas foi muito importante para mim no começo da minha vida profissional. Ele era chato, ele falava, e eu às vezes chegava em casa chateado, sabe? Tanto crítica, mas aquilo foi muito bom para mim. Poder entender as críticas. E o povo estava ali, e com certeza eu criticava Moisés, e falava, e ele tentava, e eu precisava, sabe? O mais importante é a graça de Deus, e não se irá entender. Outro ponto é navegar contra a maré, sobre as crises, navegar ao contrário. Porque as pessoas que estavam ali, irmãos, muitos que vieram ali, começaram a caminhar, não tinha experiência, nem conhecia Deus.
E Moisés tinha a responsabilidade de... Alguns ali ainda tinham um pouquinho, muito pouco, mas muitos ali nem conheciam a Deus. E Moisés tinha que mostrar, de alguma forma, através da vida dele, porque o mais importante, irmão, na nossa caminhada de um líder, não é o que ele faz, mas o que pesa mais é o que ele é de vida. Porque a obra não... As pessoas momentando, mas a sua vida fala muito mais que a sua obra. No reino de Deus, o seu testemunho vai falar muito mais do que aquilo que você faz. Não adianta, você pode fazer... Quantos milagres Deus fez ali para aquele povo? Quantos milagres que Deus operou na vida deles ali, eles continuavam em crédito de coração. Eles continuavam cobrando mais e mais. Sabe? Então, o mais importante é a nossa vida. Então, é navegar em meio a crises, dificuldade, e continuar firme com o Senhor. Continuar crendo em Cristo. Continuar crendo no milagre nas nossas vidas. Continuar acreditando que Deus é nas nossas vidas. E saiba que tudo isso, Moisés é tentando fugir dessa responsabilidade. Deus falou, não se preocupe, eu vou estar contigo. Não se preocupe, eu vou estar com você. E é isso que Deus está sempre conosco, nos renovando a cada dia, pastor, nos renovando a cada dia. Quando nos sentimos fracos, o Senhor nos renovando a cada dia, nos fortalecendo e nos colocando de pé. Então a pressão é sempre, irmãos. E aquele povo era complicado. E a missão de Moisés, irmãos, não era gerenciar uma equipe que estava motivada, um ambiente bom. Onde ele estava? No deserto. A dificuldade, ele estava no deserto, era guiar milhares de pessoas, de escravos, traumatizados, murmuradores, através de um deserto, por 40 anos. É bom, né, a gente... Vamos para um resort, né? Levando a igreja tudo para um resort ali, um lugar bom assim, maravilhoso. E vamos trabalhar ali uma semana. Um monte de garçom lá para servir, as melhores comidas e assim. Lugar, um ambiente bem legal. Mas Moisés estava no deserto. O que tinha ali? Sol, terra. Durante o dia aquele calor tremendo. À noite aquele frio. Mas de dia tinha a nuvem lá que trazia o refrigério para aquele povo. À noite tinha o fogo para aquecer. Deus presente ali com eles, cuidando. Mas não está bom ainda não, irmãos. Eles querem mais. Nós sempre queremos mais. Nós nunca estamos satisfeitos. O ser humano nunca está satisfeito. Eu tenho uma casa, eu quero uma maior. Eu quero um melhor. E esquecemos que estamos aqui momentaneamente, nossa responsabilidade com o reino. Vamos investir no reino, né, pastor? Com nossa vida, com nossas finanças, muitas vezes. As pessoas acham que fazem uma estratégia que acham que vai viver aqui eternamente. Nós não vamos viver aqui eternamente. O hino 207 do cantor, nós somos forasteiros aqui. Em terra estranha nós estamos. Nosso reino é lá no céu. Nosso reino é lá no céu. Estamos aqui nesse aprendizado, Deus nos moldando a cada dia. Então, o deserto se tornou a escola mais difícil para Moisés. E hoje nós vamos olhar para Moisés como uma figura, não como uma figura perfeita, mas como um líder que sentiu o peso esmagador sobre a sua responsabilidade. O peso da responsabilidade que ele assumiu ali, irmãos. Aprendendo com os erros, com os acertos e suas frustrações. A sua total dependência de Deus. A nossa total dependência de Deus, irmãos. Você está aqui hoje pela manhã, cada um veio. Tem algumas pessoas nos acompanhando pela rede social. Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa manhã. Foi Deus que despertou você para estar aqui.
eu levantei, Deus te trouxe aqui. Deus despertou. Nós somos dependentes de Deus. Nossa vida assim é como um sopro. Eu costumo falar que agora eu estou aqui, mas eu não sei o que será de mim daqui até meio-dia. Mas o Senhor sabe. O Senhor me colocou de pé, me trouxe aqui para estar com os irmãos, para adorar o nome dEle. Rose, o carro está apitando lá. Está aí a chave. Eu estou ouvindo o barulho dele aqui. Aperta lá o... Então o Senhor nos trouxe nessa manhã. Eu não sei o que vai ser de mim de algum minuto. Por isso a nossa dependência total do Senhor. As pessoas, eu acho, o Júnior falou sobre a vida do missionário é algo assim tremendo. Eu conheço algumas pessoas muitas pessoas fazem o seminário para ir para o campo missionário. Tem pessoa, conheci uma filha de um pastor, que ela fez missões, mas ela queria fazer missão, depois ela estava esperando um espaço, que ela queria fazer missão em Nova York. Ela queria ir para Nova York lá, né? Levou para lá, achando que ela é um lugar assim mais tranquilo para ela. Nós perdemos, está com uma semana, acho que 15 dias, Pastor Ricardo, ele é um irmão em Cristo, pastor, missionário e professor. Ele deu algumas matérias, umas 2 matérias para mim no seminário. E ele ficou 14 anos lá no meio da Amazonas, na tribo. Dedicou a vida dele, uma parte da vida dele ali, trabalhando no meio de lugares assim, perigosos, por causa dos bichos, essa situação, mas ela deixou uma história, um legado. Então, o chamado para a gente, muitas vezes, Deus não chamou para termos vida de rei, mas Deus chamou para nós cuidar de vidas, abençoar vidas. E isso agrega na nossa caminhada, é sentir a dor dos nossos irmãos, é ver a dificuldade do nosso irmão, é ajudar, é orar junto, é tirar noite, pela madrugada, orar pela vida daquele irmão que está passando alguma dificuldade, é tirar um momento da sua vida e jejuar pela vida do seu irmão, é pagar o preço, é se colocar na brecha pela vida. E Moisés fazia isso, ele se colocava na brecha, intercessor pela vida daquele povo. Ele gastava tempo bastante tempo orando pelo aquele povo. E uma da prioridade da liderança é a intercessão que precede a ação. Intercessão que precede a ação. O que eu quero mostrar para isso? Em todas as situações, Moisés se colocava primeiramente de joelho em oração. Clamava ao Senhor. A falta de água, ele se coloca em oração, intercessão pelo povo. O bezerro de ouro, ele se coloca em oração, intercessão pelo povo. A rebelião de Corá, ele se coloca de joelho em oração, pelo intercessão. Ligação direta com Deus e clamando pelo povo. A proximidade de Deus, irmão, estar perto de Deus. A dependência de Deus, interceder pelo povo. Não é achar que nossos conhecimentos, vai até um limite. É interessante que em todas as áreas, irmãos, em todas as áreas da sua vida, um advogado, um médico que cuida da nossa saúde, eles são todos limitados. Ele chega até certo ponto e fala, a minha parte eu fiz. Agora depende dele. Irmãos, eu fiz uma cirurgia complicada, 15 horas no centro cirúrgico.
Quando terminou a cirurgia, ele foi conversar com a minha esposa, um médico antigo, experiente, antigo, Dr. Clemente, um baiano, brincalhão, muitos anos na neurocirurgia. Ele foi falar com a minha esposa, ele falou, ó, foi tudo tranquilo, nossa parte nós conseguimos fazer, agora vai depender dele a recuperação. Sabe o que é isso, irmãos? A limitação do ser humano. Ai, oh, glória a Deus. Ainda bem que nós temos um Deus que age no impossível. Ainda bem que nós temos um Deus que é nas nossas vidas, que nos coloca de pé novamente e restaura a nossa saúde, que restaura o nosso coração, que restaura as nossas limitações, as nossas dificuldades. Nós temos um Deus que nos restaura, que nos cura, que sonda os nossos corações quebrantados e reconstrói novamente. Nós temos um Deus de milagre. Nós somos limitados, mas nós temos um Deus de milagre. E o Deus de milagre, Moisés cria nesse Deus de milagre. A intercessão. Glória a Deus. Um outro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos. A liderança eficaz começa de joelho. Não é estratégia, mas é súplica ao Senhor. Devemos ter mais tempo falando com Deus sobre a vida sobre o nosso povo, intercedendo mais a Deus pela nossa igreja, intercedendo a Deus mais pela nossa família, intercedendo a Deus mais para aqueles que são carentes da graça de Deus, intercedendo a Deus mais para aqueles que precisam ser alcançados pela graça do Senhor. Ter mais tempo, dedicar mais tempo na oração, clamando por essas vidas. E Moisés fazia isso. O segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos. A sabedoria do líder. A delegação de prioridades. Irmãos, a delegação que é o cansaço. Moisés era o líder do povo. E um líder, irmãos, ele tem que compreender que ele precisa de ajuda. Que ele não vai fazer nada sozinho. Que ele não vai carregar o peso de tudo sozinho. Vai chegar uma hora que ele vai se cansar, ele vai desfalecer. E é necessário ele dividir serviços. E Moisés, por ser o líder do povo, teve um acontecimento em Êxodo 18, que o seu sogro Jetro, de Moisés, o advertiu sabiamente. E não é que, se nós dividir tarefa, irmão, não é que nós estamos sendo fracos, não é isso. Líder tem que formar líder. Líder forma liderança. Sua vida vai alcançar outros. E Moisés tinha que julgar todas as causas do povo. E Zé chega lá, vê aquela fila gigante, Moisés lá, aquele monte de gente lá murmurando, e eram causas tão simples muitas vezes, pegou minha ovelha, e sabe, umas coisas tão assim. E Jetro olha aquilo e olha para Moisés, depois chama Moisés e fala, Moisés, de jeito você não vai aguentar. Moisés, você tem que delegar tarefas para o povo. Isso não é sinal de fraqueza não, irmãos. Isso é estratégia. Isso é direção de Deus, sabe? Não é que sinal que você está sendo fraco. Aí ele fala, reúne os líderes das tribos, os mais antigos, chama cada um e orienta eles, o povo, a procurar a liderança das tendas de cada um. E as coisas mais difíceis eles trazem até você. Senão você não vai aguentar, você vai desfalecer. E Moisés acha brilhante a ideia. E ele faz isso. O líder sob pressão tem que ser humilde para reconhecer os seus limites. Nós não somos super-heróis. Você não é super-herói. Achar que pode resolver todas as coisas,
achar que pode resolver tudo. Nós não somos super-heróis. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da sua oração. Precisamos da sua ajuda da oração. Eu faço meu rascunho aqui, depois eu mesmo me atrapalho com ele. Mas interessante, irmãos. Então, é reconhecer que nós somos humildes e precisamos de ajuda. Não somos super-heróis, precisamos da ajuda. Porque se nós não fazermos isso, irmãos, nós vamos, com toda certeza, nós vamos estar fazendo o serviço do Senhor, o serviço de Deus, muitas vezes, cansados, e não vamos estar fazendo com excelência aquilo que Deus nos colocou. Quando nós delegamos tarefas, pessoas de confiança, estando próximo, ajudando ali, com certeza o serviço do Senhor vai fluir com mais sabedoria e mais autoridade pela liderança, pelo líder. Outro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, um terceiro ponto, a humanidade do líder. Transparência em buscar o divino. Transparência. E aqui nós vemos a oração de Moisés, Moisés chegando ao Senhor. Porque muitas vezes, a carga que achamos que nós não podemos demonstrar fraqueza perante as pessoas, nem muitas vezes nem queremos demonstrar fraqueza perante Deus. Achamos que se nós agirmos assim, não estamos cumprindo nossa tarefa. Muitas vezes queremos chegar perante Deus, vestindo uma máscara de tudo bom, tá maravilhoso, mas não conseguimos chegar perante Deus assim, porque Deus conhece os nossos corações, as nossas fraquezas, os nossos sentimentos, eles são dos nossos corações. A transparência. Finalmente, a Bíblia não esconde o peso emocional de ser líder, imposto sobre Moisés. O versículo central é uma oração crua e desesperada. Moisés vem à presença de Deus, não com máscara, como super-líder, mas desesperados. E é o que ele fala no versículo 14, irmãos. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque é muito pesado para mim. Ele está se lamentando pelo peso, a responsabilidade. Então ele vai desesperado pedir o auxílio de Deus. Que Deus colocar o mais importante, o chamado de Deus, que Deus nos chama para uma obra grandiosa. O mais importante, que Ele sempre fala no chamado, que Ele estará conosco, que Ele vai estar junto conosco. É muito interessante o chamado de Isaías, quando Deus chama o profeta, ele fala, eu não posso, eu sou homem de lábios pesados, não posso fazer isso. Aí vem um anjo, ele contempla o Senhor ali, e tira a tenaz ali, toca sobre ele, e ele se transforma. É transformado, e muda ali, aquela transformação, ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Depois do toque do Senhor ali, ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. E ele acha que o ministério dele vai ser algo assim glorioso. O Senhor tocou sobre ele, sarou, trará os seus pecados ali. Agora eu vou fazer uma grande obra para o Senhor. Mas o Senhor adverte a Isaías, falando de tal forma, você vai pregar, mas eles não vão estar com os ouvidos tampados, não vão nem ouvir. Você vai falar e eles não vão nem compreender.
Porque o agir vai ser sempre de Deus. A obra é sempre do Senhor. O peso da dificuldade de Moisés de carregar aquele fardo todo, ele vai buscar força, ele vai se colocar na presença de Deus, vai lamentar e vai pedir força ao Senhor. A dificuldade de estar difícil de caminhar, algumas situações está difícil de administrar, peça ao Senhor, dobre seu joelho e clame a Deus. Eu não sei o que você está passando, qual que é a sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Deus maravilhoso que fala no seu coração. E pode te auxiliar em várias áreas da sua vida. Eu não sei qual que é a sua área, mas Ele pode te auxiliar em várias áreas da sua vida. Ele não quer que você carregue esse peso sozinho, Ele está aqui para te ajudar. Ele se coloca à disposição para te ajudar a carregar esse peso. Moisés estava desesperado, ele estava cansado. Deus alivia o fardo dele ali, naquele momento. Então é importante, irmão, a pressão de todas essas situações do líder, que vai ter, por mínimo que seja, por maior que seja, mas o mais importante é que Deus vai estar sempre aliviando esse peso sobre você. Quando nós se entregamos para Ele, pedimos ajuda para Ele. Ele vai estar sempre aliviando esse peso. E para concluir, irmãos, liderança parte da dependência de Deus, não da competência. Liderança parte da dependência de Deus. A liderança de Moisés no deserto nos ensina 3 lições. O poder da intercessão, interceder pelo povo. A necessidade da delegação de tarefas. E a importância da transparência com Deus. Que possamos, portanto, avaliar nosso próprio estilo de liderança. Estamos tentando ser super-herói e cultivar uma liderança. Estamos tentando ser super-herói em vez de cultivar uma liderança compartilhada com Deus? Estamos escondendo nossas lutas atrás de uma máscara de perfeição? Ou estamos levando ao trono da graça, a presença do Senhor? Que o exemplo de Moisés nos inspire a liderar, não a partir da nossa própria competência, mas da profunda e constante dependência do grande pastor de Israel, do nosso Deus. Amém? E que Deus abençoe grandemente. Vamos orar agradecendo por esse momento. Quero convidar vamos orar, depois já passo para o pastor Raimundo. E mais uma vez, eu quero agradecer por esse convite, irmãos. Me sinto honrado e privilegiado. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, venha, ó Deus, nos ajudar, ó Deus, em meio à nossa caminhada. Cada um, Senhor, das suas áreas, nas suas dificuldades, possa ser presente. Que possamos, ó Deus, ter a humildade, o coração, ó Deus, voltado, para compreender, ó Deus, que precisamos do Senhor. Que necessitamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua ajuda, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa estar nos ajudando a cada dia. Amém. Amém? Pastor Raimundo.